Voltando aqui nessa aula agora, aula de exercícios sobre potenciação, dando sequência à nossa primeira aula de teoria sobre esse mesmo assunto. Então, fiquem comigo até o final, eu vou estar resolvendo 5 questões, na verdade 4 questões, porque a primeira questão eu vou deixar para vocês resolverem e cujo gabarito vai estar aqui na descrição do vídeo. Bem, assistam esse vídeo até o final, porque cada questão tem um macete diferente, muito útil aí para vocês fixarem definitivamente todo o conceito. Ok? Bem, para quem não me conhece, sou o professor Ademar Oshiro, aqui do Japão, e para o pessoal aí que quer me conhecer um pouco melhor aí sobre o meu perfil profissional, basta ler ali na descrição que vai estar constando aí, além de outras informações importantíssimas. Ok? Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bem, pessoal, nessa aula só de exercícios, eu vou deixar essa primeira questão para que vocês resolvam, porque é uma aplicação direta de tudo aquilo que a gente viu na aula teórica. Então, cada questão dessa aqui é a aplicação de uma das propriedades que a gente viu lá na aula de teoria, cujo link estou deixando aqui no alto aqui para vocês conferirem, tá? Para quem não assistiu, claro. As respostas vão estar na descrição deste vídeo aqui, tá? Então não se preocupe, façam um rascunho aí no seu caderno, resolvam e verifique se acertou todas as 10 questões aqui, os 10 itens aqui das propriedades de potenciação, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês me escrevam que eu vou estar respondendo, ok? Então, mas para que vocês possam resolver as demais questões, é fundamental que você entenda essa primeira questão aqui, ok? Então eu vou resolver então a partir da segunda questão. Então observe o seguinte, questão da Universidade Federal de Minas. O valor da expressão é, bom, vamos ver. Então observe o seguinte, quando você depara com um exercício assim, observe que tem todo o expoente aqui está negativo. E eu já disse na aula teórica que expoente negativo não dá para resolver. Eu tenho que transformá-lo num expoente positivo. Então, olha só. Essa primeira aqui, o a elevado a menos 1, com parênteses, para eu passar ele positivo, eu tenho que inverter a posição. Como ele está no numerador, eu tenho que passar para o denominador. Então vai ficar 1 sobre a. Mas cadê o 1, professor? O 1 ficou positivo, ele está aqui. Então quando o 1 é positivo, não precisa escrever, tá, pessoal? Então é 1 sobre a só, não precisa escrever 1 sobre a elevado a 1. Da mesma forma, o b também. Então 1 sobre b elevado a menos 2. Bem, nesse caso aqui, por enquanto, vamos deixar o menos 2. Vamos resolver o parênteses primeiro, para depois a gente trabalhar com esse menos 2 aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver a parte interna, vai ficar assim. Mínimo múltiplo comum de A e B é o próprio A vezes B. Tá? Toda vez que tiver letra, gente, é a própria letra. Então vai ficar AB. AB dividido por A vai sobrar o B. B vezes 1 vai dar B. Mais A vezes B dividido por B vai dar A. A vezes 1 vai dar A. Bom, aqui, gente, carece uma observação. Vocês lembram que quando eu disse que quando você tem um expoente fora do parênteses, esse expoente tanto vale para o numerador como para o denominador. Então é como se fosse b mais a elevado a menos 2 sobre ab elevado a menos 2. Para que vocês possam entender melhor, eu estou fazendo isso aqui. Ó. É como se o b mais a estivesse elevado a menos 2 sobre ab elevado a menos 2. Como eu disse na aula teórica, quando você tem um expoente negativo, basta mudar ele de lugar. Então, o numerador que é negativo, eu vou passar aqui para o denominador. Vai ficar b mais a ao quadrado positivo agora. E o AB, que era negativo aqui embaixo, eu passo ele para cima. Então vai ficar AB positivo aqui, tá certo? Agora, concorda que esse 2 aqui tanto vale para o A como para o B? Então eu posso cravar aqui A ao quadrado vezes B ao quadrado sobre... Eu não preciso desenvolver, posso escrever, vamos deixar ele mais bonitinho, A mais B. Alguém pode falar, mas professor, é B mais A. É tanto faz, tá, gente? A mais B ou B mais A não vai alterar. Por que eu fiz isso aqui? Para que possa coincidir com a nossa resposta alternativa D. A ao quadrado, B ao quadrado, A mais B. Beleza? Ok? Vamos para a terceira questão, então. Agora sim. Agora, muito cuidado aqui. Essa questão aqui já é um pouquinho mais complicada. Lembrem que na primeira propriedade que vimos na aula teórica é
uma aplicação direta aqui, olha só. A nossa primeira propriedade dizia o seguinte, que quando eu tenho uma base, por exemplo, 6 na base elevado a x vezes 6 elevado ao quadrado, é um produto de potências de mesma base. Ora, se é a mesma base, eu posso manter a base e somar os expoentes, e fica x mais 2. Lembra disso? Então, e se eu quiser voltar esse cara para cá, eu posso também. Então, esse 6 elevado a x mais 2 é o mesmo que 6 elevado a x vezes 6 ao quadrado, ok? Então, isso daqui vai ser igual a 72. Tá? Então, eu transformei 6 elevado a x mais 2 nisso daqui. Bem, agora 6 elevado a x vezes 6 ao quadrado, eu vou passar esse 6 ao quadrado para o outro lado. Então vai ficar 6 elevado a x igual a 72 sobre quem? Agora, quanto que é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado não é 36? Então já vou passar como 36 para cá, tá? Entenderam, né? Beleza aqui? Muito bem, então isso daqui ficou assim, ó, 6 elevado a x igual a 72 sobre 36, dá para simplificar pelo próprio 36. Vai dar 2, não é isso? Ou, para quem não entendeu, 72 dividido por 36 dá 2. E agora? Agora é o seguinte, gente. Preste atenção, olha só. Como a pergunta se refere a 6 elevado a x negativo, e eu tenho aqui o x positivo, eu posso usar um pequeno truque aqui. Qual? Inverter esse cara aqui. Bom, se eu inverter ele aqui, eu deixo ele negativo. Lembra da última propriedade? Uma aplicação direta é igual a 2. Bom, agora eu posso fazer o quê? Eu posso, o 2 é como se tivesse o 1 aqui. Lembra disso? No denominador. Então basta que eu multiplique incluso aqui, ó. Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então 2 vezes 6 elevado a menos x é igual a 1 vezes 1, que é 1. Mas como eu quero saber o valor do 6 elevado a menos x sozinho, então basta eu passar o 2 para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. 6 elevado a menos x igual a 1 sobre 2, porque o 2 está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Então, eu achei o valor que é a alternativa D. Olha que bacana aqui. Tá certo? Vamos agora para o próximo exercício. Vamos lá. Então, vamos aqui para a questão 4. Olha só. Se A é igual a 3 ao quadrado e B igual a ao quadrado, então o valor do produto AB é igual. Então, olha só, gente. Vamos com calma aqui, ó. Ele quer saber o produto A vezes B. Mas o nosso A é 3 ao quadrado. Então você escreve 3 ao quadrado. Agora o B é A ao quadrado. Então cuidado, muito cuidado. A pegadinha está aqui, olha. Quanto vale o B? O B não é A ao quadrado, mas quanto vale o meu A? O meu A não é 3 ao quadrado, então é 3 ao quadrado, que por sua vez é elevado a quanto? Ao quadrado aqui, ó. Então ele elevou o A ao quadrado. Como o A sozinho já valia 3 ao quadrado, esse quadrado aqui é esse quadrado aqui. Entenderam, né? Bom, aplicando a propriedade, quando você tem uma potência entre parênteses elevado a uma outra potência fora do parênteses, basta multiplicar. Então, o primeiro continua 3 ao quadrado, o segundo, 2 vezes 2, vai dar 3 à quarta potência. Logo, A vezes B será, como eu tenho a mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes 3 à sexta, que é a alternativa A. Vamos fazer mais um pouco de exercício e com isso a gente encerra essa aula. Então vamos fazer essa questão aqui, que é um pouquinho trabalhosa, mas aplicando direitinho as nossas regrinhas, as propriedades, vocês vão conseguir resolver. Então antes de botar a mão na massa aqui, vamos só lembrar uma coisa aqui, olha só. Vamos fazer aqui do lado. Lembra, quando você tem 3 elevado a uma potência 3, por exemplo, sobre 3 elevado a n. Então, quando você tem uma divisão, um quociente entre duas bases iguais, basta você conservar o numerador, a base, e subtrair os expoentes 3 menos n. Assim como eu faço dessa forma aqui, eu posso também voltar para essa posição aqui. E é isso que nós vamos utilizar nessa questão aqui. Olha só, a potência está subtraindo, então
Esse 3 elevado a 3 menos n eu posso transformar numa fração. Vai ficar 3 ao cubo sobre 3 elevado a n. Ok? Então, esse daqui mais 3 eu conservo. Observe que toda essa expressão aqui nós podemos transformar tudo na base de 3. Então, vamos transformar tudo na base de 3 para facilitar o nosso cálculo. Então eu coloquei esse 3 vezes, olha só, aqui 3 elevado a 2 menos n. Então esse cara aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 3 elevado a n. Porque é uma subtração aqui. Menos o 9. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então eu vou deixar aqui 3 ao quadrado. Vezes, de novo, ó, 3 elevado a 1 menos n. Então é a mesma coisa que 3 elevado a 1, que eu não preciso escrever, sobre 3 elevado a n também. Por que eu estou passando o traço todo? Porque como aqui é uma multiplicação, você pode fazer traço único. Agora, se aqui fosse uma soma ou uma subtração, é claro que você não colocaria esse traço sob esse 3 ao quadrado, não. Tá? Muito bem, o numerador nós já resolvemos. Então, vamos passar esse traço principal da fração. Agora aqui, ó, embaixo, no numerador, o 9, eu posso transformar no 3 ao quadrado. Vezes, olha aqui, 3 elevado a 2 menos n é a mesma coisa que 3 elevado a 2 sobre 3 elevado a n, certo? Agora, observe que aqui no numerador, eu tenho 3 termos aqui. Todos os termos têm o mesmo denominador, 3 elevado a n. Então, nessa parte de cima, vamos passar o traço principal. Traço principal, eu vou fazer 3 elevado a n, é o mínimo múltiplo comum. 3 elevado a n, olha só. Por quê? Porque todos são iguais aqui. Que é mínimo de quem? Mínimo desses três termos aqui. 3 elevado a n dividido por 3 elevado a n vai dar 1, multiplicado por 3 ao cubo vai dar 3 ao cubo. Mais a mesma coisa aqui, ó, 3 elevado a n dividido por 3 elevado a n dá 1 vezes 3 ao quadrado, menos 3 elevado a n dividido por 3 elevado a n dá 1. 1 vezes isso aqui vai dar o próprio 3. Eu vou colocar aqui na frente para não ficar, tá? Esse 3 aqui eu passei aqui para frente, tanto faz. E aqui embaixo eu já vou fazer essa expressão aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma multiplicação de mesma base. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 à quarta. Eu somo os expoentes sobre 3 elevado a n. Agora, uma coisa curiosa aqui. Você viu que aqui é a mesma coisa. Ó, eu tenho, se eu chamar o 3 ao quadrado de abacaxi, eu tenho 3 abacaxi positivo, menos 3 abacaxi negativo. Então, esses dois aqui eu corto. Então, aqui em cima, no numerador, sobrou apenas quem? 3 ao cubo sobre 3 elevado a n sobre 3 à quarta sobre 3 elevado a n. Então, eu caí numa fração sobre fração. E quando é assim, gente, nas minhas aulas, na sala de aula, eu sempre faço uma pequena brincadeira assim. Quando você tem uma fração sobre fração, você vai transformar tudo isso numa única fração, onde o numerador é a ponta com ponta, ou seja, 3 elevado a n vezes 3 ao cubo. E o denominador é o meio vezes meio, que é 3 elevado a n vezes 3 elevado à quarta potência. Bom, isso aqui gerou o quê? Gerou esse cara aqui, eu posso cortar com isso aqui, porque é uma multiplicação aqui. Então ficou 3 ao cubo sobre 3 à quarta. Mas vocês já estão craques nas propriedades, sabe que numa divisão eu faço a subtração. Basta eu manter 3 e subtrair 3 menos 4, que é igual a 3 elevado a menos 1. Mas, usando a outra propriedade, quando o expoente é negativo, eu mudo de lugar e passo ele a 1/3. Então, a minha resposta de tudo isso aqui é 1/3. Alternativa B de bola. Pessoal, entenderam? Feito isso aqui, eu termino essa aula de exercícios. Caso vocês queiram mais questões, escrevam aí nos comentários, mandem sugestões de exercícios que eu vou estar atendendo aí vocês com o maior prazer, ok? A nossa próxima aula de matemática básica, a aula 3, será sobre radiciação. Eu espero encontrar vocês nessa aula também. Um grande abraço a todos. Tchau!